Boa noite para quem está entrando aí. Vou deixar aqui gravado essas falas iniciais, porque a gente vai deixar esta live salva e aí vai ficar as 24 horas rodando aí, tá bom? Hoje nós vamos ter assim uma live super especial. Um beijão a todos que estão entrando aí, todas. Monique já está na área. Mariana também. Thaís. Hoje vai ser uma live super especial. Vamos estar iniciando, deixando aí gravado. O pessoal vai entrando e vai visualizando as 24 horas aí no dia. Falando tudo com a grande fera da urgência e emergência. Uma das maiores referências do Brasil, gente. Professor, enfermeiro Miller Brandão. E aí? Será se tem um novo protocolo para a parada cardiorrespiratória diante da Covid-19? É este papo que a gente vai bater com Miller e outras coisas aí também do processo de trabalho do enfermeiro. E com certeza Miller vai trazer aí grandes contribuições. Vamos lá, o professor, visualizar. Chega mais, Miller. E aí? Miller já tá aí. Será se eu fizer alguma coisa que não... Doutor, professor, enfermeiro Miller Brandão, manda um novo convite aí, professor. Eu acho que... Deixa eu testar aqui. Como é que pode, professor Miller, eu não aceitar a sua solicitação? Manda um convite de novo. Hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo aí com a grande referência na área de urgência e emergência. Referência no Brasil mesmo. Professor enfermeiro Miller Brandão falando aí sobre se tem um novo protocolo para a parada cardiorrespiratória diante da Covid-19 e outras coisas mais na área cardíaca. Agradecer a presença aí dos enfermeiros, técnicos de enfermagem presentes, os médicos que sempre aparecem por aqui, estudantes de enfermagem. E aí, Miller, é um novo convite? Deixa eu ver aqui. Grande Miller. Agora vai. Beleza, Miller. Eu tô na vertical, você tá na horizontal. Como é que tá a imagem para você aí? Mas aqui a gente resolve agora. Pronto. O negócio aqui é rápido, meu irmão. É rápido. Queria ver o pessoal que está nos assistindo também, como é que tá a imagem, talvez a configuração. Deixa eu arrumar aqui para ficar direitinho, para o povo me ver direito. Senão o povo não vê. Eu já sou feio, ainda fica meio estranho ainda na live, não dá certo, né, Jimmy? Tá Você é ótimo. você é um cara bonito, você pode ficar, né, de qualquer jeito na live, mas eu tenho Que é aparecer, isso, meu irmão. né? Olha, ontem estava assistindo a live, você e Josias, viu? Parabéns Sim. lá, conteúdo, massa, interação, engajamento. Gente, Josias Miller... é meu irmão, você sabe, né? Pois é. E aí você soube que ontem estava tendo uma live de sucesso também, louca lá, de professor Diego e Jairo, né? Rapaz, você viu que live de peso, Você rapaz. viu, né? Estão imitando aí as lives sertanejas, só tomando uma cervejinha. Mas me disseram que o governo vai para cima dele.
Jairo e Diego procurando confusão aí, mas os caras são feras, Desse fizeram jeito. uma live importantíssima. Pessoal, estamos aí com essa grande referência da urgência e emergência aí no Brasil. Isso aí, professor enfermeiro Miller Brandão. Miller, e durante o dia eu fui recebendo assim, várias perguntas, mas a live ela foi em formato de pergunta, o tema, e aí as pessoas querem saber, e eu também estou curioso, tem um novo protocolo para a parada cardiorrespiratória diante da Covid-19? Conta isso aí pra gente. Conta tudo aí que eu quero anotar o passo a passo todo aqui. Rapaz, antes de mais nada, Jimmy, dizer assim que é um prazer enorme estar aqui contigo. Agradecer o convite. Bate pronto, aceitei, porque para mim você também é um cara que é referência. Sou seu calouro lá no GEPASE, né? Sou seu calouro no mestrado, então jamais poderia recusar um convite de um cara que eu admiro. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui contigo para a gente discutir um pouco sobre a nossa prática, sobre a nossa realidade e também discutir sobre esses novos protocolos aí, cara. Perfeito. E estão Isso tirando está gerando nosso muitas sono. dúvidas, né, Miller? Eu Estão acho que é uma tirando... oportunidade agora para os emergencistas, os intensivistas estarem aí participando, conectando aqui com a gente nessa transmissão ao vivo. Vai ficar gravado aí para o pessoal assistir o dia inteiro aí. Miller, mas eu que agradeço o aceite do convite para você estar aqui conosco. Eu sei que sua agenda é cheia, você é um cara retado, cheio de coisas para fazer. Não é fácil lidar com tudo isso. E nesse momento então, de pandemia, eu sei que os enfermeiros que estão aí na linha de frente estão numa rotina de trabalho super pesada e para você eu sei que não é diferente. Para quem acha que para quem acha que a gente só vive de Instagram, né? Para quem acha que a gente só vive de evento, negativo. A gente vive de plantão também. A gente usa aquilo que a gente fala, né, lá na docência de praxis pedagógica. A gente coloca a nossa prática dentro da docência para deixar o mais alinhado possível a realidade com a literatura. Então, é extremamente importante que esses momentos aconteçam, porque a gente precisa divulgar isso, precisa disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento. Como eu mesmo falo o tempo todo, conhecimento não tem dono. Então, quanto mais a gente estiver perto da galera, quanto mais a gente estiver próximo do pessoal, melhor, porque mais conhecimento vai sendo compartilhado e transmitido, e isso só enriquece e engrandece a nossa enfermagem. Perfeito. Pessoal que está então, aí participando, que já está entrando, vai mandando suas perguntas, que aqui vai ser um bate-papo mesmo com Mila. E o cara é fera, sabe tudo aí, viu? Nada, enfermeiros que já estão dizendo aí, ó, deu uma pausa. Tem tudo nada, até doido. A galera da iProfit tá aqui, minha galera lá de Jiquié, meus amigos da iProfit lá de Jiquié, um abraço para vocês que estão aqui, compartilhando com a gente um pouco mais de conhecimento também. Jim, você me chamou para discutir hoje um assunto muito interessante, muito bacana, que é a parada cardiorrespiratória em casos de Covid-19. Essa semana, eu conversando com o nosso querido e ilustríssimo Rômulo Passos, a gente estava discutindo justamente sobre isso, né? Sobre os novos protocolos da American Heart Association, porque semana passada, dia 13, na verdade, semana passada não, né? Essa semana, dia 13, a American Heart Association lançou algumas recomendações de suporte básico de vida, né? Na parada cardiorrespiratória, justamente para profissionais que estejam na linha de frente e também para pessoas leigas. Então, assim, é uma coisa muito interessante, é um assunto novo pra caramba e é muito nefrálgico, né? É uma coisa nevrálgica, uma coisa que tá ali na crista da onda. A gente precisa discutir esse tipo de coisa, porque senão a gente fica para trás, velho. A gente fica para trás. Definitivamente ficamos para trás. É isso daí. Miller, e o momento pede mais conhecimento, pede prudência. Os novos protocolos que têm surgido, e se tem, é isso que eu quero saber. Eu quero que você conte para a gente essa experiência aí diante de uma parada cardiorrespiratória. Rapaz, assim, né? Antes de mais nada dizer que na parada cardiorrespiratória para os pacientes suspeitos ou confirmados para COVID, assim, exige já uma atenção extremamente especial do profissional que está ali na ponta.
Então, assim, eu defendo o enfermeiro como líder na parada cardiorrespiratória. A grande maioria dos enfermeiros já são líderes na parada cardiorrespiratória, só não se sentem assim ainda. Mas se você for pegar o cerne da questão de ser líder dentro de uma equipe, você vai perceber que o enfermeiro é mais líder do que qualquer outra profissional daquela equipe ali. Porque é o enfermeiro que norteia, ele é o profissional que geralmente é o que tem mais experiência naquilo ali, geralmente é o profissional de referência para dúvidas naquela circunstância. Então, assim, o enfermeiro ele tem que se posicionar dentro desse problema, porque a parada cardiorrespiratória num paciente vítima de Covid, ela precisa ter atenção especial desde o começo. Desde o início, ela precisa ter uma atenção especial. Você quer que eu vire também aqui? Miller, dá uma viradinha aí que eu tive um probleminha aqui no... Na hora. Prontinho. Resolvido. Virar aqui para o meu mundo não ficar de cabeça para baixo. Aí, muito bom. Então, assim, a atenção especial é fundamental. Por quê? Porque quando se trata de um paciente vítima de Covid, o risco de liberação de aerossóis é muito grande durante a parada cardiorrespiratória. Quase tudo que a gente faz na parada cardiorrespiratória vai gerar aerossóis. E assim, o aerossol é o importante meio de contaminação para a equipe. Então, assim, quase tudo que você faz na parada cardiorrespiratória do paciente, na abordagem à parada cardiorrespiratória, gera aerosol. Se você comprime, gera aerosol. Se você manipula a via aérea, antes mesmo da via aérea avançada, já gera aerosol, que é a ventilação por pressão positiva. Então, assim, é fundamental que a gente tome o máximo de cuidado possível. O máximo de cuidado possível na abordagem ao paciente vítima de parada. Porque o aerosol vai ser gerado. Se você decidiu por abordar esse paciente, esse aerosol vai ser gerado. Então, cabe a você tomar as condutas mais prudentes nesse momento. Então, assim, quando a gente fala justamente dessa tomada de decisão, essa tomada de decisão entre realizar a reanimação cardiopulmonar, ela obviamente continua sendo individualizada, não é? A reanimação cardiopulmonar deve ser realizada, não é, em todos os pacientes vítimas de Covid. Então não tem essa história de eu não vou, é Covid, eu não vou comprimir. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, o que existe é, você tem condição de fazer. Se você tiver condição de fazer, nada te impede, nada te proíbe de fazer. Então, assim, ao menos que as diretrizes recomendadas, né, as diretrizes preconizadas, te digam o contrário, você vai precisar fazer a conversão. Você vai precisar fazer a reanimação cardiopulmonar desse paciente. Inclusive, em discussão há uma semana atrás com um colega, grande Rômulo Passos está aqui, viu, Jimmy? Opa. Só para você ficar sabendo. Rômulo Passos está aqui na nossa live. Só obrigado aí, professor Rômulo Passos. E olha, você tá com cara fera aí, professor Miller Brandão, na sua equipe, viu? Uma das maiores referências de urgência e emergência. E Rômulo Passos é um cara que eu sigo ele no Instagram, cara de sucesso, referência também para a enfermagem, por toda a contribuição que faz aí na área da educação, dos concursos públicos. Sou um grande seguidor de Rômulo Passos. RP não é brincadeira não, viu? RP não é brincadeira não. Mas aí, cara, como a gente estava falando, a tomada de decisão vai desde aquela parte de não reanimação até ao ponto de parar a reanimação. Então, assim, quando a equipe decide, aí ouça logo isso, a equipe decide por não reanimar esse paciente, deve ser devidamente documentada e comunicado a todos os integrantes da equipe para que os registros sejam feitos. Então, assim, é um paciente acamado há 20 anos, que tem lá 98 anos e parou, fez uma parada cardiorrespiratória, tinha uma febre interrogada, tinha tosse seca e tal. Então, a suspeita é de Covid, a gente não vai iniciar a reanimação cardiopulmonar. Ok, mas isso precisa ser muito bem documentado, isso precisa ser comunicado com a equipe inteira. Então, mesmo com Covid, as iniciativas e as decisões precisam ser tomadas em equipe. E não por um indivíduo só, não por uma pessoa apenas. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção já. Então, assim, todo paciente, uma coisa importante de emergência, bicho, uma coisa importante de emergência que a gente não pode deixar passar você já trabalhou na intervenção, você sabe, você já trabalhou na emergência, em internamento, você sabe. Então, assim, aquele paciente que você olha para ele, assim, no começo do seu plantão e fala, rapaz, esse cara vai me dar problema durante o plantão. Esse é o paciente grave que eu tenho no plantão.
esse paciente, as recomendações internacionais e as nacionais também, a CDC, a American Heart Association, a Abramed, a AMIB, esse paciente que é portador de Covid, suspeito ou confirmado, que tenha uma hemodinâmica já instável, esse paciente ele precisa ter uma informação ali, ele precisa estar sobre o maior risco ali, ele precisa estar devidamente sinalizado. Então, assim, é o leito que a gente vai colocar aquela flanelinha vermelha para dizer, olha, esse paciente é grave. Esse paciente é o paciente que vai ficar exatamente na frente do posto de enfermagem, para a gente ficar atento o tempo todo nele, sacou? Então, assim, até isso as recomendações já orientam, que a gente selecione o local mais adequado para o paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, que tem uma deteriorização aguda da hemodinâmica dele. Então, esse paciente ele precisa ser sinalizado antes mesmo de parar. A gente já sabe, né, que a corrente de sobrevivência, né, a cadeia de sobrevivência do intra-hospitalar é diferente da do extra-hospitalar. Então, no intra-hospitalar, a primeira corrente, né, a primeira cadeia, o primeiro elo da corrente de sobrevivência é a prevenção, não é? É a observação, a prevenção e controle. Então, assim, se a gente tem como primeiro elo prevenção e controle, é ali que a gente vai ter, é ali que a gente vai fazer nossa vigilância. E esse paciente vítima de Covid, que está ali numa situação grave, paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, é esse paciente que você vai sinalizar e vai trazer um pouco mais para perto do posto de enfermagem. Rafael pergunta até, Miller, se em PCR, no caso da Covid-19, no ambiente extra-hospitalar, se também já há um protocolo nesse sentido. Sim. E outra questão que eu já queria perguntar, esse protocolo, ele já existe do ponto de vista das áreas técnicas do Ministério da Saúde ou os serviços que foram se organizando devido à pandemia? E a importância do trabalho interprofissional, interdisciplinar nessa questão aí, né? Eu sei que a enfermagem está muito em evidência e eu li, inclusive, um artigo de Drauzio, né, um grande médico, em que ele coloca que esta pandemia da Covid-19 reserva aos médicos funções mais discretas. Eu queria até que você comentasse sobre isso daí, você que é um fera na área da enfermagem, urgência e emergência. Definitivamente. Respondendo do começo até as últimas perguntas aí, a primeira pergunta, se já há uma recomendação tal sobre o extra-hospitalar? Sim, já existe. A American Heart Association já lançou um protocolo, um algoritmo de abordagem ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória. E ele diz assim, para o profissional de saúde, ele precisa estar devidamente equipado, com a paramentação adequada, com equipamento de proteção adequado, e deve realizar compressões torácicas e ventilações se ele tiver o dispositivo de ventilação adequado. Mas até para utilizar o dispositivo de ventilação no extra-hospitalar, a gente precisa ter pelo menos 2 socorristas para utilizar, porque o método de selagem do AMBU, né, do nosso dispositivo bolsa, válvula, máscara, é diferente. O método de selagem que a gente está acostumado a fazer um C e um E, ou 2 Cs e 2 Es, mudou para V e E, ou seja, 2 Vs e 2 Es. A gente sela mais firmemente e aí uma outra pessoa que vai ter que fazer a ventilação por pressão positiva. Isso se você tiver em uma circunstância de atendimento extra-hospitalar como profissional de saúde. Se você não for profissional de saúde, ou se você for um profissional de saúde, mas não dispor de equipamentos, a recomendação é que você use máscara, o paciente parado use máscara e você comece a comprimir. Você só vai começar a comprimir depois que você coloca a máscara no paciente e em você. Aí que você começa a comprimir. Se você não se sentir seguro por conta de uma suspeita de Covid. Beleza? Então, na ausência, Miller, do equipamento de proteção individual, qual é a sua opinião diante das questões legais aí do Conselho Federal de Enfermagem? Eu gosto de Jimmy porque Jimmy é jornalista também. Então ele só vai na veia, ele só vai no... eu gosto assim. Eu só vou porque eu sei que você é fera, eu sei que você desenrola fácil. Cara, é o seguinte, eu postei hoje, né? Foi a minha postagem de hoje, então para mim tá fácil. Cara, sem equipamento de proteção individual não existe assistência, não existe atendimento.
E assim, o nosso conselho, o nosso código de ética, o nosso novo código de ética, inclusive, 2017, aqui agora, pertinho, ele não recomenda. Ele nos dá o direito de recusar atendimento quando não somos colocados em situações em que nos permitam o atendimento. Então, assim, se você não tem equipamento de proteção individual, se você está sendo inserido numa circunstância insalubre, sem equipamentos adequados para abordar, não. Infelizmente, professor, aí a galera fala, né? Professor, mas aí o meu emprego tá aí às custas. Então, meu querido, se você sabe que tá sendo assim, ligue pro Corém, ligue pro seu Corém bonitinho, ligue pro seu Corém. Corém, situação aqui nesse local é isso, isso e isso. Eu tô precisando de uma abordagem de vocês, eu tô precisando de uma nota, eu tô precisando porque a gente está sendo exposto a absurdos aqui. Então, assim, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção. Eu conheço alguns fiscais do Corém, conheço a tesoureira daqui, por exemplo, do Corém Bahia, a Aline, gente finíssima, gente de melhor qualidade. E, assim, eu tenho certeza que isso não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção. Entendeu? Então, assim, é você parar e pensar. Eu tenho direito a não trabalhar sendo expondo a minha saúde, expondo a saúde dos meus colegas e da minha família quando eu volto para casa. Então, se você não tem equipamento de proteção individual adequado, nem entrar na abordagem, na assistência, você vai, cara. Não pode. Não pode. É por sua conta em risco. É uma coisa que você está colocando a sua responsabilidade. É por sua conta em risco. Não dá para fazer isso. Perfeito. Eu só queria agradecer rapidamente ao pessoal do Instituto Couto Maia, Miller, está aqui com a gente. Representação aí da enfermeira Monique Martins. Vanessa Ferraz também. Todo o meu respeito à galera do Couto Maia, viu, velho? Todo o meu respeito, minha consideração. Tenho amigos lá, João, tem um amigo lá, enfermeiro João, top demais. O cara é muito gente boa. A gente conversou hoje de tarde. E assim, porra, a galera do Couto Maia tá sendo guerreiros mesmo. Porque eu vou lhe dizer, cara, para trabalhar na linha de frente, e na linha de frente sabidamente. Porque assim, eu trabalho em pré-hospitalar, cara. Então assim, o paciente pode ser ou não. Lá não, bebê. Lá o negócio é certo. O cara é Covid positivo e você vai ter que trabalhar no filé da prevenção, porque senão você vai se contaminar. Perfeito. Monique, receba aí nosso abraço, viu? Vanessinha Ferraz está aí também. Amiga sua Vanessa, misericórdia. Se não falar de Vanessa, ela disse que só vai assistir a live se a gente mandar um abraço. Enfermeira referência aí do mundo executivo, Business Inteligência, é com ela mesma aí, viu? Top. Da área da emergência também. Ela teve uma grande experiência já. Sim, mas, Samuzeira. Samuzeira também aí. Todo mundo que está aí presente. Miller, mas do trabalho interprofissional, interdisciplinar, nesse momento aí, parada cardiorrespiratória, a gente sabe que a enfermagem tem um protagonismo muito grande, né? Sim. Não há profissões melhores do que outras, mas tem profissionais que se destacam mais, isso é fato, né? Como é que está essa relação aí? Multiprofissional nesse momento específico? Mais do que nunca, né, Jimmy? Mais do que nunca, o momento é extremamente propício a você fazer interações interprofissionais. Você precisa alinhar muito bem com os seus colegas de trabalho, com seus colegas de plantão, como você vai se comportar em cada circunstância. Porque se você não tiver junto com sua equipe, se sua equipe não for coesa, a tendência é que todo mundo se contamine. A tendência é que todo mundo se contamine. Porque se uma pessoa fugir da lógica adequada de abordagem do paciente, da lógica adequada da utilização do equipamento de proteção individual, essa pessoa pode se contaminar, pode contaminar a roupa, e aí encosta em algum lugar, a mão pode contaminar-se. Então, assim, um indivíduo que não trabalha com interdisciplinaridade no ambiente de pandemia, ele tende ao fracasso, para não falar que ele tende a ser contaminado e voltar para casa. Entendeu? Então, assim, é fundamental utilizar-se da boa comunicação, da comunicação em alça fechada, da abordagem respeitosa, cordial com o colega nesse momento, nessa circunstância, é fundamental. Porque não é só você. Não é só você. Tinha um movimento há algum tempo atrás aí, em algumas cidades, de, não, um colega meu, médico de outra cidade, falou bem assim, cara, a gente vai comprar EPI pra gente. Aí um médico falou, não, a gente vai comprar, os médicos vão se juntar e vamos comprar EPIs. Eu falei, é para todo mundo? Aí ele falou, não, é só para os médicos mesmo, para o pessoal que vai fazer a vaquinha. Eu falei, legal.
não vai adiantar, né? Vocês terem a API e ninguém mais ter. Por quê? Porque não é uma questão individual. Agora, mais do que nunca, a gente sabe que não é uma questão individual. A gente precisa estar todo mundo muito bem alinhado, muito bem adequado, muito bem seguindo uma lógica. Porque senão não dá certo. Não tem como dar certo. Se um indivíduo trabalha bem, se um indivíduo segue as recomendações de equipamento, proteção, prevenção, e os outros não. Então, hoje em dia, a equipe interdisciplinar, a equipe multiprofissional, hoje em dia está mais aflorada ainda a necessidade de você se colocar dentro de uma equipe e ser o máximo de coeso possível. Perfeito. Rafael também pergunta aqui, um paciente em quadro de síncope. Síncope? Agir para realizar suporte básico de vida. Bom, excelente. Aí agora eu já entro no que eu queria falar de verdade. Miller, antes de responder, tem muitos estudantes da graduação aqui em enfermagem, queria dar um abraço a todos. Fala rapidamente desses sinais iniciais, uma parada cardiorrespiratória para a gente, é uma coisa bem básica, e aí a gente vai aprofundando nas questões que estão colocando aí na live. Perfeito, muito bom. Para a galera aí da graduação de enfermagem, da UniFTC, para a galera das graduações de enfermagem da Bahia, do Brasil, onde quer que vocês estejam, um beijo do professor Miller Brandão. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Se sintam abraçados, né, virtualmente, se sintam abraçados. Dizer que estamos aqui já com algum tempo de formados, mas à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos à nossa profissão. De antemão dizer isso para vocês. Vocês serão muito bem-vindos, tá certo? Dizer assim, que para analisar no suporte básico de... Eu adoro, você sabe que eu adoro suporte básico de vida, né? Sou apaixonado por suporte básico de vida. Suporte básico de vida, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo de se estudar. De atender não é bom porque a vítima está sofrendo. Mas de se estudar é muito bom. Por quê? Porque os três primeiros sinais clínicos de uma parada cardiorrespiratória são muito simples. O paciente estará inconsciente, ou seja, o primeiro sinal clínico de parada é inconsciência. Então, você vai chamar a pessoa, né, vai falar e vai tocar na pessoa, e aí a pessoa vai estar inconsciente. Então, esse é o primeiro sinal clínico de parada. Os outros dois sinais clínicos de parada você vai avaliar simultaneamente em no máximo 10 segundos. Não menos que 5 segundos, não mais que 10 segundos. E o que é que a gente avalia? Se o paciente tem movimento respiratório e se ele tem pulso central. Os pulsos centrais a gente pode verificar dois. A gente pode verificar o carotídeo ou o femoral. Aí aqui entre nós, a gente percebe o seguinte. Se você não estiver no intra-hospitalar, você pode até escolher entre entre o femoral e esse daqui de cima, como é o nome desse pulso aqui? O carotídeo. Então, se você estiver no intra-hospitalar, escolha entre o carotídeo e o femoral. Se você estiver no extra-hospitalar, na onde tem os cinegrafistas amadores tirando foto para tudo quanto é lado, aí a gente vai ficar aqui entre nós, que a gente vai ficar só aqui, ó, no carotídeo, tá bom? Só no carotídeo. No extra-hospitalar, carotídeo, no intra-hospitalar você escolhe se carotídeo ou femoral, tá bom? E aí depois vocês percebam aí por que o professor tá dando essa dica para vocês. 3 sinais clínicos da parada. Se o paciente não responde, não respira, respiratório. Simples assim. Se você percebe que ele não responde, você já não vai conseguir resolver sozinho isso. Então, você vai precisar pedir ajuda agora. Então, se no primeiro item da circunstância clínica, irresponsividade, ele já tem irresponsividade, ligue para o SAMU 92. E você, se você estiver sozinho, você mesmo vai ligar, vai colocar no Viva Voz e vai ligar. Se você tiver, né, com um grupo de pessoas ou que tem alguém, você vai apontar para a pessoa e vai pedir para essa pessoa solicitar um SAMU 92 e um DEA, desfibrilador externo automático. Então, para o suporte básico, o iniciozinho do suporte básico é esse daí. Se você fez isso, próximo passo, se você tiver paramentado, se for uma vítima de Covid, uma máscara nele, uma máscara em você, você vai apenas comprimir. Se você estiver na rua, você vai apenas comprimir. Ah, professor, eu estou aqui na rodoviária, no aeroporto, eu não sei se a vítima tem Covid ou não. O que é que eu faço? Máscara nele, máscara em você e comprime. Vai ter risco de contaminação? Vai. Mas é o ônus de ser profissional de saúde. Perfeito.
A resposta de Rafael, então, um suporte básico de vida em casos de síncope, eu acho que foi essa associação que ele fez. Provavelmente. Provavelmente. Ele deve ter falado desse início aí, né, da inconsciência, que é o primeiro sinal clínico da parada cardiorrespiratória. Miller, eu recebi uma pergunta aqui, eu fui pegando algumas que chegaram no meu Instagram, tipo, durante as manobras de PCR, depois de realizada a intubação orotraqueal, uma vez realizado esse procedimento, deve ser realizada alguma mudança em relação à frequência de compressões torácicas e das ventilações? Que ele quer saber, eu acredito que o paciente já com intubação orotraqueal. Muito bom, excelente. A pergunta é muito boa, mas eu queria antecipar um pouquinho ela. Porque antes de você fazer um procedimento invasivo como é a via aérea definitiva, que é a intubação orotraqueal, você precisa pensar, você tem equipamento de proteção individual adequado para fazê-lo? Porque você vai dispensar muito mais aerosóis no ar. Você vai direto na fonte do aerosol, que é o pulmão. Então, não adianta você pular essa etapa, pensar na compressão depois da intubação, se você realizou a intubação inadequadamente. Inadvertidamente. Então, assim, o que a gente precisa dizer, eu até respondo a pergunta dele, já vou responder a pergunta dele, inclusive. Não muda. É de 100 a 120 compressões por minuto. A frequência vai ser essa. A frequência vai ser essa a vida inteira. A vida toda, para criança, adolescente, adulto, idoso, 100 a 120 compressões por minuto é a frequência que a gente precisa manter. Não menos que 100, não mais que 120. Beleza? Não muda a frequência de compressões. A frequência de ventilação vai alternar um pouco, mas acaba que fica na mesma relação. Por quê? Porque se você faz 30 compressões para 2 ventilações, a cada 10 minutos você faz de 10 a 12 ventilações. E aí, quando você está com o paciente já entubado, você vai fazer 10 ventilações, que a cada 6 segundos você vai fazer uma. Então, perfeito. Tranquilo, beleza. Agora, o que eu queria dizer muito, que é extremamente importante é o seguinte. Se você trabalha na unidade de emergência, se você trabalha na unidade de terapia intensiva, se você quer trabalhar nesses locais, então já fiquem espertos. Por quê? Porque enfermeiro, ele tem uma dinâmica importante e ele é referência onde ele trabalha, porque ele tem um espírito de provisão. Jimmy já foi da intervenção, Jimmy sabe. A gente tem espírito de provisão. A gente sabe quando a gente precisa prover o equipamento. A gente enxerga as possibilidades do plantão e organiza o plantão de acordo com as possibilidades que pode acontecer. E no Covid não é diferente. Se você tem ali, você é uma unidade, por exemplo, a galera do Couto Maia, é uma unidade que o paciente provavelmente vai ter Covid ou pode estar... É um caso suspeito. Então, assim, você precisa provisionar o equipamento de proteção individual para a PCR antes. Você deve organizar seus equipamentos de proteção individual, deixar lá separado. E, assim, outra coisa importantíssima, limitar a equipe. PCR não é show, não é aula, não, velho. PCR não é aula. Quem tem que estar lá na parada cardiorrespiratória atendendo, fazendo reanimação cardiopulmonar, são os profissionais que vão abordar. Não dá para deixar ali, não, mas o menino tá aqui. Não. Não, deixa ele ver aqui que ele nunca viu. De jeito nenhum. Não nessa circunstância de pandemia. A gente precisa diminuir a equipe, enxugar a equipe, deixar ali 3 pessoas, um mais fora, e aí abordando para trocar, para revezar a compressão, e aí girar, cara. Girar devagarinho, com 3, 4 pessoas no máximo dentro da parada cardiorrespiratória, dentro de uma reanimação cardiopulmonar. Quanto mais pessoas na parada, mais expostas estarão as equipes inteiras. Então, assim, ainda que ocorra algum atraso na abordagem do paciente, no início das compressões, é muito importante que vocês tenham em mente que a segurança da equipe é indispensável. Uma das principais premissas do pré-hospitalar serve para a vida da gente. Não se torne uma nova vítima. Não se torne uma nova vítima. Você não vai abordar esse paciente antes de estar paramentado, antes de estar com seu equipamento de proteção individual. Professor, eu nem comprimir eu vou? Não, nem comprimir você vai. Porque tudo que você fizer dentro de uma parada cardiorrespiratória, a abordagem inicial da parada cardiorrespiratória gera aerosol.
Então você não vai fazer. Por mais que atrase, retarde um pouquinho o início da reanimação, o equipamento de proteção individual adequado é indispensável para a equipe inteira. Tem outra pergunta aqui. Na impossibilidade de ter uma via aérea, não ter uma via aérea, qual é o dispositivo mais indicado? E outra questão, as suas principais drogas utilizadas em medicações, parada cardiorrespiratória. Falar um pouquinho, porque eu sei que é um universo aí, né? Show de bola. Ó, numa circunstância de o intubador, né, o profissional intubador, que geralmente é o médico, que tem mais abordagem, né, que tem mais bagagem na tentativa de intubação orotraqueal. Então, assim, quando o profissional intubador ele não consegue de primeira, a recomendação da Abramed, né, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é cricotireoidectomia imediatamente. Então, assim, é até preferível que ele tente com vídeo laringoscópio, né? Com aquele videozinho que tem uma tela assim em cima, com o laringo que tem a tela, para ele não errar. Para ele não errar. Porque a intenção é justamente minimizar a possibilidade da liberação dos aerossóis. Então, a alternativa para que ele não realize esse procedimento, se ele não conseguir realizar esse procedimento, é o aerossol. É que ele faça a abordagem com a cricotireoidectomia. Perfeito. Denis Bruno. Responder sobre a intubação, né? As principais drogas. Então, tem algumas drogas que são recomendadas, né? Mas, de modo geral, as drogas recomendadas são as drogas de sequência rápida de intubação ou sequência de intubação mediada por drogas, né? Como gostam de chamar atualmente. Então, é a sequência de intubação mediada por drogas ou sequência rápida de intubação, onde existe uma pré-oxigenação desse paciente com o menor fluxo possível de ar, ou seja, você vai colocar ali entre 6 e 10 litros por minuto num anão reinalante ou no ambu mesmo, só que você não vai fazer a pressão positiva no ambu. Então, você pode colocar lá a máscara do ambu encaixadinha no rosto do paciente sem fazer pressão positiva, sem apertar o ambu. Então, isso é uma pré-oxigenação com o menor fluxo de ar possível. E aí, assim, você vai utilizar drogas preconizadas mundialmente para pacientes vítimas de Covid, o bloqueador neuromuscular, né, que pode ser o rocurônio ou a succinilcolina, e aí vai dar miligramagem, vai depender do quilo, né? Tem rocurônio que é 1,2 miligrama a quilo, mas isso aí já vem, né? Prescrição na solicitação médica. O que a gente precisa lembrar, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais de enfermagem, é quais os cuidados, quais as abordagens que a gente vai precisar ter nesse paciente para que ele melhore o mais rápido possível. O que é que a gente precisa fazer para manter a qualidade de saúde desse paciente nessa circunstância tão crítica. Então, assim, o enfermeiro ele perpassa para além das drogas, para além das abordagens intervencionistas. E ó, que quem está falando é o intervencionista. Aqui quem gosta de botar a mão no sangue sou eu. Entendeu? Eu adoro um trauma. Só que assim, a gente precisa enxergar o além disso. A gente precisa enxergar o além disso. Ser enfermeiro não é saber de droga. Não, cara, isso não é ser enfermeiro. Isso é ser farmacêutico, cara. Saber de droga é ser farmacêutico. Obviamente que você vai precisar saber de todas as drogas que você utiliza no paciente, mas não necessariamente você vai ter que ficar decorando dose e tal, não sei o quê. Não, qualquer coisa, só consultar. Só consultar, tá bom? Então, assim... Miller, é muito comum, você falou aí do processo de trabalho, da importância do trabalho do enfermeiro, é muito comum as pessoas perguntarem, numa situação de emergência, por exemplo, e aí você tem toda aquela questão das teorias de enfermagem, da sistematização da assistência de enfermagem, do processo de enfermagem com aquelas 5 etapas, do histórico de enfermagem, dos diagnósticos, do planejamento, da intervenção, da avaliação. Como é que você articula a SAI, processo de enfermagem, numa situação dessa de emergência? Que a gente sabe que no hospital isso é caracterizado como um processo altamente burocrático. Para alguns é metodológico, necessário e científico. E na área de emergência, você que está aí na média, alta complexidade, como é que você na vê emergência, eu vou te dizer que não é tarefa fácil. Fazer sistematização da assistência de enfermagem na emergência não é tarefa fácil. De vez em quando a gente tem que ser completamente técnico. Completamente técnico. A gente tem que colocar a mão na massa e ir dosando, por exemplo. A gente tem uma bomba de infusão. A maioria das unidades de suporte avançado tem uma bomba de infusão. Se você tem
3 drogas que precisam de bomba de infusão para fazer, você vai fazer como? Você vai fazer uma na bomba e 2 no microgota. Então, você vai ter que ficar em cima do paciente, abordando o paciente, manejando o paciente o tempo todo. Então, não tem como desenvolver uma sistematização da assistência de enfermagem completa e complexa, cheia de ciência naquele momento. Eu costumo dizer que, assim... Eu acho que esse processo, viu, Miller, fazendo um destaque, eu acho que esse processo, mesmo que não tenha aquele momento de você parar para fazer aquele planejamento, mas ele já está, assim, meio que detalhado na sua cabeça. Porque automaticamente, quando você recebe, você já tenta montar um histórico ali rápido. Perfeito. Você já consegue fazer a sistematização de alguns diagnósticos. E aí, automaticamente, você já planeja o que fazer. É porque é tudo muito rápido, tudo muito... Exatamente. Em segundos. A gente não tem... Mas ela existe. A SAI, ela existe. Ela existe definitivamente. Claro. Ela existe. Ela é intrínseca ao atendimento. Ela é intrínseca ao atendimento. Quando você está abordando o paciente, se fala para o paciente quem é você, o que é que você está fazendo, qual é a sua perspectiva ali, você está procurando colher informações sobre o paciente, você está fazendo a sua propedêutica ali para abordar aquele paciente de forma mais clara, para você entender os diagnósticos dele, saber o que é que você pode fazer por ele para melhorar e daqui a pouquinho você vai avaliar. Então, a SAI, ela é intrínseca ao atendimento. Ela é intrínseca ao atendimento. Eu vou te dizer que ela não fica tão linda, bonitinha, como deveria ser, por exemplo, numa unidade de internamento, quando alguns colegas, né, quem tem a possibilidade também, porque nem toda unidade de internamento é fácil fazer SAI. Perfeito. Você está sozinho como enfermeiro com 50 pacientes, vou te dizer um negócio. Exato. A Saroca Lemos até colocou aí emergência SAI ou desafio. É um desafio mesmo, né? Mas acredito que mesmo que não tenha aquele momento que você para construir, isso tem que estar introjetado ali, porque é a ciência da enfermagem, é o pensamento científico. Né? Perfeito. Ele é introjetado. Você precisa ter aquilo intrínseco. Tem que ser visceral, tem que ser visceral. Você precisa lançar mão da SAI para dar uma assistência de enfermagem diferenciada. Porque senão fica uma assistência. Tá, ok, mas que assistência? Quem foi que me atendeu? É diferente, cara, é diferente. Então, se você tem a SAI em você, você já consegue desenvolver, você consegue raciocinar adequadamente para fazê-la, entendeu? Para executá-la. Muito bom. Só para responder o rapaz das drogas aqui. Ketamina é uma droga indutora extremamente importante. É a primeira droga, é a droga de primeira escolha, a ketamina, tá certo? Se você não tiver ketamina, aí você vai para outras drogas indutoras, beleza? Fala rapidamente das indicações delas, Miller, uma síntesezinha mesmo. Indicações, então, bloqueador neuromuscular para todo mundo, porque o que você quer inibir é que o paciente tussa, que tenha reverberação pulmonar, né? Que o paciente tussa e gere mais aerossol. Então, bloqueador neuromuscular todo mundo vai precisar usar. Todo mundo vai precisar usar. A ketamina, geralmente, ela é muito boa porque ela permite uma estabilidade hemodinâmica no paciente. Ela não deteriora a hemodinâmica, ela não baixa a pressão, por exemplo. Midazolam é indutora, mas o midazolam joga a PA do cara lá embaixo, joga a pressão arterial do cara lá embaixo. Então, assim, a ketamina é uma droga extremamente interessante justamente por isso. O etomidato, ele também pode ser utilizado, no caso da ketamina, que não tenha, tá? Mas o etomidato também, ele tem alguns prejuízos hemodinâmicos para o paciente, entendeu? Então, o etomidato também, ele pode ser utilizado se a ketamina não tiver, tá bom? Então, por isso que a gente sempre baliza e adequa a utilização, a possibilidade de utilização também, né? Outra droga que estão falando muito, né? Uma droga que a gente faz antes, que algumas pessoas chamam de pré-tratamento, mas isso não é pré-tratamento. Pré-tratamento é uma droga que você vai fazer antes da indução para minimizar as dores do paciente, as sensações do paciente, né? É o que chamava antigamente de pré-tratamento. Até 2017, 2018 chamavam de pré-tratamento. Agora eles estão chamando de manejo do paciente, né? É a melhora da situação, que é a droga que eles recomendam é lidocaína, que a gente faça 1,5 miligrama de lidocaína por quilo, não é? 3 minutos antes da indução. Só que uma outra droga muito melhor também para fazer esse pré-tratamento, né? Que é a otimização do paciente antes de induzir, o nome é esse. Otimização e não pré-tratamento. A otimização é realizada com a lidocaína, é recomendado o uso da lidocaína, mas também pode ser utilizada fentanil. Fentanil pode ser utilizado como otimização também, para otimizar o paciente.
Então, todas essas drogas permeiam antes da intubação do paciente para evitar que esse paciente tussa e libere mais aerosóis ainda, tá bom? Outra coisa extremamente importante são as condutas, né, que estão aí disseminadas. Todo mundo já sabe essas condutas todas de clampar tubo para não deixar que o aerosol suba e aí encaixa o ventilador, né, a traqueia do ventilador antes mesmo de desclampar aqui o tubo. Então, assim, é extremamente importante que a gente esteja atento e seguindo a risca isso, porque quanto mais aerosol, mais contaminado o ambiente vai estar e maior a possibilidade de contaminação. Então, uma pergunta aqui, Denis Bruno, obrigado aí por estar aqui participando com a gente. Quais os parâmetros principais na avaliação de um paciente com suspeita de Covid-19 em comparação com as demais síndromes respiratórias? Alguma coisa por aí? A pergunta é muito boa. É o seguinte, o parâmetro é geralmente o que a gente precisa abordar no paciente quando a gente percebe que ele está grave. O paciente de Covid, né, como a gente já tem falado aí há algum tempo, é um paciente que tem uma sintomatologia muito, mas muito parecido com outras síndromes gripais. E assim, a gente precisa ficar atento exatamente aos alertas de complicação. O que é que esse paciente te diz que ele está complicando por Covid? Porque, de modo geral, o Covid vai ser uma síndrome gripal. De modo geral. 80 a 90% dos pacientes que têm Covid, eles vão ter uma síndrome gripal normal, coriza, vai ter uma cefaleia, uma mialgia, ele vai ter ali uma tosse seca, uma febre entre 38 e 38,5. Então, assim, é um paciente com baixa complexidade, que se chega na nossa UPA, a gente coloca uma pulseira verde no braço dele. A gente coloca uma pulseira verde no braço dele, entendeu? Então, assim, é um paciente de baixa complexidade. O problema é que 10 a 20% dos pacientes desenvolve sintomas mais complicados. E dentro desses daí, 5% desenvolvem situações mais críticas ainda, beleza? Então, assim, os sinais de alerta e complicação que caracterizam o COVID, geralmente é o aparecimento ou reaparecimento de febre, e aí geralmente mais alta, 39, 38,5 para cima. Sinais respiratórios, ou seja, o paciente vai ter taquicardia, taquipneia, dor pleurítica, né? Ele vai sentir muita dor ao respirar, aquela dor ventilatória dependente, fadiga. Eu atendi há umas duas semanas atrás, eu atendi uma mulher de 39 anos que fadigou, cansou, entrou em estafa muscular. Adivinha por quê? Porque lavou o cabelo tomando banho. Ela disse, ó, eu tomei banho, lavei meu cabelo, saí do banheiro já zonza, querendo desmaiar de tão cansada que eu estava. Então, ó o nível de estafa, ó o nível de fadiga que esse paciente é submetido, entendeu? Outra coisa muito importante também é a ausência do paladar. O paciente perde completamente o paladar, é uma característica muito clássica do Covid-19. Então, assim, se esse paciente tem, né, todas essas sintomatologias gripais, e aí ele tem um pouco mais de complicação da parte de dispneia, tal. Então, esse paciente é um paciente, sim, suspeito de Covid-19. Beleza? E a característica mais clássica que gera gravidade no paciente é a dispneia. É o paciente que entra com desconforto respiratório, o que pode ocasionar, né, a síndrome de desconforto respiratório agudo. A gente sabe que diante dessa pandemia, os serviços estão se organizando de toda forma para dar conta disso. É uma prioridade do governo e a gente sabe que é um momento muito grave, né, para a saúde pública brasileira. A pergunta é, você tem percebido que tem tido um desinteresse pelas outras patologias ou ocorrências? Como é que isso tem acontecido? As pessoas têm se descuidado mais para pensar mais agora na Covid-19. Conte isso pra gente aí. Você sabe que ontem eu e Josias discutimos sobre isso, né, velho? Porque, assim, o nosso medo e o que a gente está enxergando é isso. É porque a população, ela está recebendo informações o tempo todo de fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Só que, assim, tem paciente que não pode ficar em casa. A gente tem as emergências cardiovasculares que continuam continuam sendo a primeira causa de morte no mundo e que não podem ser preteridas ao Covid. Não podem ser preteridas. Elas precisam ser abordadas o mais rápido possível.
o mais rápido possível. Elas precisam ser abordadas. Então, o paciente que tem um edema agudo de pulmão, o paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, um paciente que tem um acidente vascular encefálico, esse paciente não pode ficar em casa, cara. Esse paciente não pode ficar em casa. São problemas, são transtornos que são tempo dependentes. Então, assim, se você demora de abordar esse paciente, ferrou, o paciente já não tem prognóstico bom. Então, eu tenho assim, relatos, viu, Miller, de colegas aí que trabalham na atenção básica, de que os pacientes que tinham uma frequência regular, que eram hipertensos, que tinham diabetes, que fazia todo o controle mensal na unidade básica de saúde, por conta dessa questão do isolamento, do distanciamento social, deixaram de frequentar a unidade básica de saúde para pegar as medicações, para ter a verificação, a consulta de enfermagem, para manter o controle, né? E isso pode, daqui a uns dias, isso se agravar e levar, que você está falando, uma parada cardiorrespiratória, um acidente vascular cerebral, porque o pessoal da atenção básica faz um trabalho muito grande de prevenção ou do controle da doença. A gente não quer que o paciente vá para uma UPA, que vá para um SAMU. A gente quer que Miller fique lá no plantão, quietinho, sem fazer só nada. Estudando, só estudando. Só estudando. Exatamente. Porque isso garante de que tem um trabalho na atenção básica de prevenção, de promoção da saúde que está funcionando bem. Mas com essa questão do isolamento, do distanciamento, tem acontecido uma evasão muito grande dos pacientes. E aí... Assim, eu tenho muitos amigos que trabalham na atenção básica e eles falam frequentemente, cara, o pessoal parou de vir buscar medicação. O pessoal que brigava por medicação parou de buscar medicação. Exato. Os hipertensos, diabéticos pararam de mandar medicação. E aí, ó, sobrecarga em cima do serviço de emergência. Sobrecarga em cima do serviço de emergência. E aí, assim, a gente que já tá todo mundo morrendo de medo da circunstância toda, ainda precisa abordar e gastar mais equipamento de proteção individual. E isso é nítido, gente. Não é ruindade, não. É claro, se você utiliza equipamento de proteção individual num paciente que poderia ser abordado na atenção primária, na atenção básica, ferrou. O paciente que precisa depois não vai ter. É simples, é matemático. É matemático. O mundo inteiro quer comprar EPI. O mundo todo quer comprar EPI. Então não adianta. Ah, não, mas aí é porque não tem. Não tem. Não tem. Infelizmente, o profissional de saúde não pode se colocar em risco com uma circunstância dessa. Eu falei ontem e reforço aqui, ainda bem que a gente tem bastante gente vendo, reforço aqui, a gente precisa fazer educação em saúde. Dizer, cara, você que é hipertenso, que é diabético, tem que ficar em casa, mas você tem que vir buscar seu remédio. Bote sua mascarazinha no rosto, vá lá, busque seu remédio e volte. Faça seu controle e volte para casa. Miller, parece que a hora aqui digital passa mais rápido, né? Programei uma hora de live com você. Só faltam 10 minutos para encerrar. Meu Deus. Mas o Ícaro Freitas está colocando aqui, acho que precisa de mais enfermeiros aí no pronto-socorro. Eu vou até associar, viu, Ícaro? Obrigado aí por estar participando aqui com a gente. Saiu um dado aí, um relatório internacional, de que faltam 6 milhões de enfermeiros no mundo. Isso quer dizer que o dimensionamento de pessoal, mesmo que tenham bastantes faculdades, formando bastante gente, ainda tem um subdimensionamento de pessoal. Como é que você está vendo essa questão aí, Miller? E assim, perspectivas, assim, você acha que depois dessa pandemia tem coisas que podem estar melhorando para a enfermagem? As questões que se discutem sobre piso salarial, redução da carga horária para 30 horas, que a sociedade, acredito que já reconheceu que o enfermeiro tem um trabalho importante, acredito que isso aos poucos a gente tem percebido que há uma representação social que está melhorada sobre o que é o enfermeiro, o que este profissional faz no âmbito da rede de atenção à saúde. O que é que você acha sobre esse aspecto aí que o Ícaro coloca? Eu sou conhecido por ser um entusiasta da enfermagem, né? Eu sou entusiasta, eu sou um positivista crônico. Eu sempre penso que a gente vai dar um boom, vai melhorar pra caramba, porque assim, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que são muito bons. Os caras são feras, os caras são empreendedores, os caras disseminam informação, os caras são muito feras. Então, assim, o que eu acredito é que, assim, agora a sociedade como um todo enxergou a gente diferente. Você sabe, né? Eu estudo história na mídia. Eu estudo a história da enfermagem na mídia, né? Então, assim, para mim vai ser um prato cheio no doutorado.
para mim vai ser um prato cheio no doutorado. Analisar a história da enfermagem na mídia em 2020 com Covid. Vou pegar, tipo, sei lá, 10 países, vou caçar, véio, vou ver como é que ficou. Por quê? Porque é muito bom, é muito interessante. Eu acho que o momento pra gente é extremamente propício para isso. Eu mandei uma mensagem para, eu sou meio doido, eu sou meio maluco. Mandei uma mensagem para o presidente do COFEM, para Manuel Neri, né? A gente já conversou algumas vezes, aí eu, audácia minha, mandei uma mensagem para ele. Falei, Manuel, o momento é esse, cara. O momento é esse. É a gente botar aqui, ó, 30 horas no peito e ir para dentro dos caras. Ir para dentro dos caras. Então, assim, eu acredito que com isso a gente tem muito para ganhar. Muito. Agora a gente precisa se politizar. A gente precisa se politizar. É uma pena, Miller, não dá para ler todas as perguntas aqui, assim, as interações são grandes, a gente vai perdendo um pouco o controle disso, mas um abraço ao pessoal do HGE, que está aqui presente, algumas enfermeiras, o pessoal do Roberto Santos, da UTI Cardíaca, que está aqui também com a gente, do Couto Maia, já falei, o pessoal, enfermeiras aí, Josilene Ribeiro, lá de Pilão Arcado, também está aqui presente com a gente, acompanhando. Todo mundo, só boas referências suas, Miller. Miller é uma referência na área de urgência e emergência. O cara está aqui para contribuir. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. É. Miller, temos aí 5 minutos para acabar, para a gente cumprir rigorosamente nosso tempo de 1 hora. Eu agradeço assim, a todos os internautas, enfermeiros, estudantes de enfermagem, técnicos que estão aqui presentes com a gente, nossos queridos alunos de graduação, de pós-graduação, colegas de trabalho. Miller também é colega de trabalho porque é professor do curso de medicina lá da FTC também, além de ser da equipe de Rômulo Passos, que estava aí presente com a gente, não sei se ainda está mais. Rômulo, um grande abraço, viu? Professor Diego Diniz, meu irmão, assisti a sua live ontem. Sucesso total, Depois que eu saí, Diegão tá aí presente. Depois que eu saí da live de Josias e Miller, fui lá para Diego, tá lá, uma live super descontraída, sucesso total com o professor Jário. Na verdade, vocês vão se tornando minhas referências na enfermagem, né? Eu agradeço muito tudo que vocês têm feito aí no mundo digital. Conheci vocês através do Instagram e a partir disso a gente vai mantendo esses contatos, esses pontos presenciais. Que bom saber que a enfermagem está cheia de enfermeiros assim, competentes, empreendedores, que estão aí pensando de uma forma muito motivacional o processo de valorização da profissão. Eu também estou nessa luta, na campanha pela valorização da profissão. Miller, tem 1 minuto e 50 para você se despedir da galera. A live vai ficar salva aí para as pessoas assistirem aí durante todo o dia. Excelente. Galera, só agradecer a Jimmy demais pelo convite. Jimmy, você para mim é ao concurso, é um cara sensacional. Sou seu fã, você sabe disso. A gente já se falou lá na faculdade e para mim você é fera. Você, além de ser amigo dos meus amigos, né? Além de ser amigo dos meus amigos, ainda é fera. Cara sensacional. Então, só agradecer demais, tá bom? Pelo convite. Mandar um abração pra galera da Bahia inteira que tá mandando, a galera do Piauí que tá mandando mensagem aí, a galera do Hospital Municipal, da UTI do Hospital Municipal, a galera do Santa Isabel tá mandando mensagem, a galera da Santa Casa. Então, assim, mandar um grande abraço para vocês, dizer que contem com a gente está aqui justamente para isso mesmo, para compartilhar conhecimento, para a gente discutir mais e cada vez mais fazer uma enfermagem forte, fazer uma equipe multiprofissional forte e dedicada à abordagem correta, coerente ao profissional, ao paciente e também trazer para casa os melhores louros disso aí, né? Que é o reconhecimento, tanto financeiro, óbvio, claro e evidente, tanto reconhecimento financeiro quanto reconhecimento de agradecimento do paciente, aquele olhar que o paciente nos dá, tá bom? Então é só agradecer mesmo, só gratidão por tudo que você também vem desempenhando, Jimmy, e por tudo que a gente ainda está por vir ainda, que esse ano é o ano da enfermagem, viu? 200 anos de Florence Nightingale, de Mamãe Florence, então não é brincadeira. Pouca coisa não. Miller, obrigadão, a live vai ficar salva aí. Obrigado pelo convite, você é fera. Valeu, tamo junto, gente. meu irmão. Valeu, abraço. Faz um print aí, povo.